Desde o início dos tempos, a história de Caim desperta uma curiosidade profunda, o mistério que atravessa milênios. Ele foi o primeiro homem a nascer de Adão e Eva, e também, tragicamente, o primeiro a derramar sangue humano, o sangue do seu próprio irmão, Abel. Mas há uma pergunta que há séculos intriga teólogos, estudiosos e pessoas de fé como nós: quem foi a esposa de Caim? Se, segundo a Bíblia, no início da criação, os únicos seres humanos eram Adão, Eva, Caim e Abel, então de onde veio a mulher com quem Caim se casou e construiu uma família? A resposta pode parecer escondida nas entrelinhas do tempo, mas a própria Escritura nos dá pistas claras. Pistas que revelam uma verdade muitas vezes ignorada, mas que transforma a nossa compreensão sobre os primeiros capítulos da humanidade. Para desvendar este mistério, precisamos mergulhar nos textos sagrados. Após o terrível assassinato de Abel, Caim foi condenado por Deus a uma vida de errante, a vagar pela terra. No entanto, Deus, em sua misericórdia, colocou uma marca em Caim, um sinal de proteção para que ninguém o matasse em vingança. Foi então que ele partiu para a terra de Nod, uma terra a leste do Éden, que significa errante ou exilado. E lá, diz o livro de Gênesis, Caim conheceu a sua esposa e ela deu-lhe um filho chamado Enoque. É exatamente aqui que o enigma se intensifica. Como poderia existir uma mulher fora do jardim do Éden, se Adão e Eva foram os primeiros e únicos seres humanos criados por Deus? Muitos especulam sobre raças piar, adâmicas ou outras criações, mas a Bíblia não sustenta essas teorias. A resposta é muito mais simples e está dentro do próprio relato bíblico. Para entender, precisamos voltar à base, à raiz da primeira família. O livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 4, nos dá a chave que abre esta porta. Ele revela que ao longo dos seus 930 anos de vida, Adão gerou filhos e filhas, para além de Caim, Abel e Sete, que veio depois. Isso significa que a família de Adão e Eva não se limitou aos 3 filhos mencionados por nome. Com o passar do tempo, a família cresceu, multiplicou-se e espalhou-se, formando os primeiros clãs e tribos da humanidade. Portanto, a esposa de Caim era, muito provavelmente, uma de suas irmãs ou, talvez, uma sobrinha. Ela era uma das muitas descendentes diretas de Adão e Eva. Naquela fase inicial da história humana, o casamento entre parentes próximos não era considerado pecado, nem trazia os problemas genéticos que conhecemos hoje. A razão é simples. O código genético humano ainda era puro, sem os defeitos acumulados que surgiram ao longo de milhares de anos de mutações. Além disso, a lei que proibia especificamente esse tipo de união só seria estabelecida séculos mais tarde, através de Moisés, no livro de Levítico. No princípio, Deus permitiu e até mesmo necessitou dessas uniões para que a humanidade cumprisse o primeiro mandamento, dado no Éden: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra, o que hoje seria impensável e moralmente errado. Era, naquele tempo, parte essencial do plano divino para a expansão da raça humana a partir de um único casal. Mas há algo ainda mais profundo e espiritual neste mistério. A identidade da esposa de Caim não é apenas uma curiosidade histórica, ela simboliza a continuidade da misericórdia de Deus. Pense nisto. Mesmo depois do primeiro e mais chocante assassinato, um fratricídio, Deus não abandonou Caim à completa destruição. Ele não o eliminou da face da terra. Em vez disso, concedeu a Caim uma nova oportunidade, uma nova vida e a possibilidade de construir uma descendência. Isto é extraordinário. Mostra que, mesmo diante do pecado mais sombrio, Deus ainda estende a sua graça e permite recomeços. A história da esposa de Caim é, na verdade, um reflexo da paciência divina e de um amor que é capaz de cobrir até mesmo as maiores transgressões. É um testemunho de que o plano de Deus para a humanidade não pode ser frustrado pelo erro do homem. Depois de se estabelecer na terra de Nod, Caim não apenas teve um filho, mas também fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. A partir dali nasceu uma linhagem que, por um lado,
trouxe um grande progresso humano. Mas por outro, também aprofundou a corrupção moral no mundo. Foi da descendência de Caim que vieram os primeiros construtores de cidades. Os primeiros músicos, como Jubal, que é chamado de o pai de todos os que tocam harpa e órgão, e os primeiros artífices em metal, como Tubal-Cain, eram homens talentosos, criativos, inventores. A linhagem de Caim representa a civilização humana, que se desenvolve com base na sua própria força, na sua própria sabedoria, mas que progressivamente se afasta de Deus. Enquanto isso, a linhagem de Sete, o outro filho que Adão e Eva tiveram para substituir Abel, permaneceu como o fio da promessa. Foi a partir de Sete que a genealogia de homens que invocavam o nome do Senhor continuou. A linha através da qual, muito mais tarde, viria o Messias. Assim, vemos a formação de duas linhagens, dois caminhos distintos para a humanidade. Uma, a de Caim, buscando construir um mundo para si, focada nas realizações terrenas e no poder humano. A outra, a de Sete, buscando manter a comunhão com Deus, focada na promessa divina e na redenção. A esposa de Caim, essa mulher anônima, é, portanto, o ponto de partida de uma geração que nos ensina um princípio eterno. O pecado sempre traz consequências devastadoras. Mas Deus, em sua soberania, sempre mantém uma porta de redenção aberta. Ele não apagou Caim da história. Sim, marcou-o como um sinal de justiça e de juízo. Mas também o marcou para preservar a sua vida, dando-lhe a oportunidade de arrependimento, mesmo que ele não a tenha aproveitado plenamente. Isto ensina-nos que mesmo no meio do juízo, a graça, mesmo quando o homem foge da presença de Deus, como Caim fugiu do Éden, o amor de Deus ainda o alcança, ainda lhe oferece um caminho, ainda permite a continuidade da vida. Hoje, muitos olham para esta passagem apenas como um quebra-cabeças histórico, uma questão trivial sobre genealogia. Mas ela é muito mais do que isso. É um espelho da nossa própria jornada espiritual. Quantas vezes nós erramos, fugimos, tentamos construir a nossa própria terra de Nod, longe da presença de Deus. E ainda assim, quantas vezes Ele nos dá a chance de recomeçar, de construir uma nova história. A história de Caim e da sua esposa não é apenas sobre o passado distante, é sobre a misericórdia que continua viva hoje. É sobre o perdão que nunca falha. É sobre um Criador que é especialista em transformar ruínas em esperança, em transformar exílio em um novo começo. Então, da próxima vez que você ler sobre Caim, não se lembre apenas do assassino de seu irmão. Lembre-se que a sua história não termina no sangue derramado no campo. Ela continua com a graça que o acompanhou, mesmo em terras distantes, na forma de uma esposa, de um filho, de uma nova oportunidade. Porque, como o apóstolo Paulo nos ensinaria milhares de anos depois, onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. A graça de Deus é maior do que o nosso maior erro. O perdão de Deus é mais profundo do que a nossa maior falha. A misericórdia de Deus alcança-nos onde quer que estejamos. Se esta mensagem tocou o seu coração e trouxe uma nova luz sobre a graça de Deus, escreva aqui nos comentários: Senhor, obrigado pela tua graça que me alcança mesmo quando eu erro. A sua declaração de fé pode encorajar outra pessoa que precisa de ouvir isto hoje. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para que possamos continuar a descobrir juntos as verdades ocultas e os mistérios sagrados que a Bíblia revela com tanto poder. Obrigado por assistir e que a paz de Deus esteja com você.